E aí galera, beleza? Na videoaula de hoje eu vou apresentar um assunto que não é muito abordado no ensino médio. Ah, mas se não é abordado é porque não é importante. É errado. Você sabe muito bem que você pode ter se deparado com alguma coisa assim no vestibular ou alguma outra prova em que tinha nível médio, mas que você não viu em sala de aula. E também porque esse assunto geralmente ele é abordado mais em turmas especiais, turmas militares ou então turmas de um maior nível assim dentro dos colégios, principalmente dos particulares. Então eu resolvi trazer esse assunto aqui porque a UES ela cobra bastante. Eu fiz um levantamento de umas questões abordadas no vestibular da UES e vi que esse assunto ele caiu em dois vestibulares de 2 anos seguidos. Então achei importante trazer ele para cá. Beleza? Então vamos lá. Na nossa primeira aula de termoquímica, nós vimos processos exotérmicos, que são reações químicas ou mudanças físicas, onde elas se prosseguem liberando calor para a vizinhança. Um exemplo disso são as reações de combustão. E vimos também processos endotérmicos, que são processos em que é necessário receber calor da vizinhança para ocorrer. Nesse caso, vale para uma reação química ou vale também para uma mudança física. Contudo, ficou implícito uma coisa: processos exotérmicos são espontâneos, já que eles prosseguem normalmente e liberam energia para o ambiente, e processos endotérmicos são processos não espontâneos, ou seja, eu preciso gerar calor, inserir calor no sistema para ele ocorrer. Bom, é a dúvida que é o tema da nossa aula de hoje, a espontaneidade dos processos. Aqui nós temos o exemplo de uma reação endotérmica. Aqui nós temos a água, estado sólido. Ao receber calor, ela funde e passa para a água no estado líquido. Se esse fenômeno, se ele ocorresse no Snag, no Canadá, onde a média não é de menos 12 graus Celsius, esse fenômeno ia ocorrer espontaneamente? Não, porque o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius e aqui é abaixo de 0 graus Celsius. Então, se eu levar a água normalmente nessa condição, ela solidificaria e não fundiria. Ou seja, eu tinha que botar um calor a mais no sistema para a água passar para o estado líquido. Contudo, se fosse em Jaguaruana, aqui no Ceará, onde a média não é de 37 graus Celsius, eu não precisaria colocar calor nenhum, botar energia nenhuma no sistema, porque a água, o gelo se derreteria espontaneamente. Então, ao classificar uma reação exotérmica em espontânea e endotérmica como não espontânea, está errado. Ou seja, nós não podemos definir a espontaneidade de um processo somente olhando para o valor da entalpia, somente olhando para o valor de ΔH. Existe uma outra grandeza por trás que nós vamos ver agora. A entropia, o ΔS. A entropia ela está relacionada com a segunda lei da termodinâmica. E agora abrir um parêntese aqui. Nessa nossa videoaula, nós vamos usar alguns termos da física. Porém, eu não vou adentrar muito na física. O foco aqui é a química, então vou pegar só um recorte do conceito da física e trazer para o lado da química, ok? Então, a segunda lei da termodinâmica, ela nos diz respeito às máquinas térmicas. Uma máquina térmica ela é composta por uma fonte quente e que essa fonte quente ela cede calor para uma máquina térmica e essa máquina ela libera energia na forma de trabalho. Porém, parte desse calor ele é consumido por uma fonte fria. Então, o enunciado da segunda lei da termodinâmica diz o seguinte: é impossível uma máquina operando em transformações cíclicas transformar o calor de uma fonte quente totalmente em trabalho. Ou seja, é impossível todo o calor que é gerado dessa fonte quente ser convertido em trabalho. Uma parcela é consumida pela fonte fria. Isso nós vemos no rendimento, na equação do rendimento de uma máquina térmica, em que 1 significa 100% menos. Esse T aqui é a temperatura quente dividido pela temperatura fria. Então, para esse termo aqui ser igual a 1, ser igual a 100%, esse termo todo aqui tinha que ser zero, né?
Então, para ser zero, o numerador tinha que ser zero. Mas não faz sentido o numerador ser zero, porque aqui é 0 Kelvin. 0 Kelvin significa o zero absoluto. Não faz sentido ser 0 Kelvin a fonte quente, porque o nome já diz, é necessário ter alguma temperatura lá. E também a fonte fria não pode atingir o zero absoluto, porque aqui ia ser uma divisão por zero. E divisão por zero não existe. Então, é impossível uma máquina térmica obter 100% de um rendimento. Isso por quê? Porque parte dessa energia é perdida em atrito, em alguma outra coisa? Não. Isso porque ocorre uma dissipação da energia. E essa dissipação da energia, o que é? É a entropia. A entropia ela é a responsável por consumir parte desse calor aqui que é gerado e impedir que todo esse calor se transforme em trabalho, ok? A entropia ela é relacionada também com o grau de desordem de um sistema. Um exemplo é o seu cantinho de estudo. Inicialmente você deixa ele organizadinho, bonitinho e tal. Após um tempo, após uma manhã de estudos, você nota que o seu cantinho de estudo fica todo bagunçado. Por quê? Porque a entropia ela tende a aumentar no processo espontâneo. Ou seja, para toda coisa espontânea ocorre uma desordem do sistema, um aumento da desordem do sistema. E isso é uma outra forma de enunciar a segunda lei da termodinâmica, que é a entropia de um sistema isolado aumenta para um processo espontâneo. Então, qualquer coisa que eleve a entropia, faz com que a entropia do universo ou então do sistema isolado aumente, é um processo espontâneo, ok? Tudo tende para aumentar a bagunça. Agora, esse ΔS ele é uma função de estado, assim como a entalpia, e é dado pelo ΔS final menos ΔS inicial, beleza? Então ele possui valores positivos e negativos, em que o valor positivo da entropia, do ΔS, indica um aumento da desordem. Um ΔS negativo, uma diminuição da desordem. E um ΔS igual a zero significa um equilíbrio. E agora nós vemos aqui a entropia para os estados físicos da água. Aqui, estado sólido, estado líquido, estado gasoso. A entropia ela aumenta nesse sistema, porque a entropia ela está relacionada com os graus de liberdade de um sistema. Então, o estado sólido ele tem menor grau de liberdade, os átomos estão todos organizados, No estado líquido, os átomos já não estão mais tão unidos como no estado sólido. E no estado vapor, os átomos eles estão totalmente dispersos, com a mínima interação química entre eles, as moléculas no caso. Ok? Então, para uma reação química, aqui um exemplo de reação química é a decomposição do carbonato de cálcio, em que 1 mol de carbonato de cálcio gera 1 mol de óxido de cálcio e 1 mol de dióxido de carbono. Nessa reação química aqui, nós temos 1 mol de uma espécie gerando 2 mols, ou seja, uma espécie gerou 2 espécies. Nesse caso, nós dizemos que a entropia aumentou. E outra, uma dessas espécies formadas está no estado gasoso, o que é o estado com maior grau de liberdade, maior entropia. Beleza? Essa outra reação química aqui, nós temos 3 mols de acetileno, eles se combinam para formar 1 mol de benzeno, ou seja, 3 mols se combinam para formar 1 mol. Nesse caso, como tem menos espécies no sistema, a entropia ela é negativa. Ocorre uma queda na entropia, beleza? Então, nesse exemplo aqui, lá do início da aula, a água ao fundir-se aumenta sua entropia, que é responsável pelo aumento da entropia do sistema. E como é que é calculada a entropia? A entropia ela é o calor dividido pela temperatura, calor em Joule e temperatura em Kelvin. E essa equação é válida para temperatura constante e um processo reversível. De novo, eu não vou adentrar muito bem o que é um processo reversível, mas o nome já diz, é um processo em que se pode voltar às condições iniciais. Ok? É um processo idealizado, sendo que na natureza todos os processos são irreversíveis. Beleza? Agora vamos voltar aqui ao exemplo do início da aula.
A água no SNEG Canadá, inicialmente, ela tende a congelar ou a derreter, a solidificar ou a se liquefazer. Como a temperatura lá é muito baixa, a água no estado líquido ela tende a ir para o estado sólido. Em Jaguaruana, espontaneamente, ela tende a ir para o estado líquido. E por que aqui isso ocorre? Note que aqui ó, a entropia do sistema está diminuindo espontaneamente. Muito importante isso. Espontaneamente ela está diminuindo. E aqui, espontaneamente, a entropia está aumentando. Mas, porra, entropia diminuindo e está ocorrendo espontaneamente. Não está errado isso, não. A entropia não era para aumentar. Isso porque a entropia, para um processo espontâneo, como eu falei lá no exemplo da sua mesa de estudo bagunçada, a entropia de a espontaneidade ela depende da entropia do universo. Nesse caso aqui, ó, a entropia do sistema está diminuindo, ó, porque é formado água no estado sólido. Porém, é um processo exotérmico. É liberado calor para as vizinhanças. Logo, a entropia do sistema aqui ó, diminui, mas a entropia das vizinhanças aumenta, porque a solidificação da água é um processo exotérmico. E se a entropia das vizinhanças aumenta, como é um processo espontâneo, a entropia do universo também aumenta. E aqui no exemplo aqui de Jaguaruana, a entropia que aumenta, a entropia do sistema aumenta, só que o sistema ele cede calor para as vizinhanças, cede calor para o sistema. Então, nesse caso, a entropia das vizinhanças diminui, porque ela está cedendo calor para o sistema, e a entropia do sistema aumenta. E como é espontâneo, quem é que vai aumentar também? A entropia do universo. Só que não é meio complicado ter que olhar direto para a entropia do sistema e olhar direto para a entropia das vizinhanças e do universo? É bem complicado mesmo. Portanto, esse cientista aqui, Josiah Willard Gibbs, ele propôs uma equação, uma função nova, para a gente olhar somente para o sistema, sem se preocupar com a entropia de universo e nem entropia de vizinhança. A gente só olha para a entropia do sistema e vê se lá vai ser espontâneo ou não espontâneo. Então, ele começou trabalhando com a equação normal da entropia. Aqui se referindo à entropia do sistema, beleza? Então, bora aqui deduzir aqui essa equação. Multiplicando. A temperatura inicialmente está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Nesse caso, o calor vai ser igual a temperatura vezes a variação de entropia, ΔS. Agora, lembrando, ó, lá da primeira aula de termoquímica. A pressão constante, o calor vai ser igual a quê? Vai ser igual a entalpia, o ΔH. Então, a gente pode substituir entalpia aqui no lugar do calor. Então, nós vamos ter que a variação da entalpia é igual a temperatura vezes a variação da entropia. Passando esse T ΔS para o outro lado, inicialmente ele está positivo, a gente passa para o outro lado negativo. Então, nós temos que ΔH menos T ΔS vai ser igual a zero. Esse termo aqui, ó, ΔH menos T ΔS, é o ΔG, que é a variação da energia livre de Gibbs. Que nós temos a equação. Essa equação aqui do ΔG é igual a ΔH menos T ΔS. Ela vai indicar se um processo vai ser espontâneo ou não espontâneo. Porque nós vimos que não basta olhar somente para a entalpia e também não basta olhar somente para a entropia. Nós precisamos relacionar elas com a temperatura. Porque qual a diferença lá daquela cidade do Canadá para Jaguaruana? Só a temperatura ambiente, não é verdade? Então, num ΔG menor do que zero, um ΔG negativo, nós vamos ter uma reação espontânea. Um ΔG maior do que zero, uma reação não espontânea. E um ΔG igual a zero, nós vamos ter o equilíbrio. E nessa equação aqui, ó, nós vamos ter que o ΔG vai ser energia livre de Gibbs, dado por Joule por mol. ΔH vai ser a variação da entalpia.
a temperatura vai ser em Kelvin e a entropia vai ser em Joule por Kelvin. Beleza? Agora, ó, vamos fazer umas questões que caíram no vestibular da UES recentemente. Essa aqui de 2017.1 é a primeira fase. Bora dar uma lidinha nela. O conceito de entropia está intimamente ligado à definição de espontaneidade de uma reação química, através da segunda lei da termodinâmica, embora não seja suficiente para caracterizá-la. Considerando os sistemas apresentados a seguir, assinale aquele em que há um aumento de entropia. Beleza, aqui ele deu quatro sistemas e dizer qual deles vai ocorrer um aumento da entropia. Item A, liquefação da água. O que é a liquefação da água? É a água na fase vapor, gerando água líquida mais calor. Nesse caso, a água no estado vapor está indo para o estado líquido, ou seja, está indo para um estado com menos graus de liberdade e liberando calor para as vizinhanças. Nesse caso, vai ocorrer uma diminuição da entropia do sistema. Então, como ele fala de entropia considerando os sistemas, nesse caso vai ter uma diminuição na entropia do sistema, mas vai ter um aumento da entropia nas vizinhanças. Mas ele fala em sistema, então já cancela o item A. Item B, síntese da amônia. A síntese da amônia, olha, lembrando que essa questão você tem que ter conceitos já anteriormente apresentados. Você tem que saber o que é a síntese da amônia, essas reações aqui todinha. Síntese da amônia, como é? 3 mols de gás hidrogênio reage com 1 mol de gás nitrogênio, gerando 2 mols de amônia. Nesse caso, o que é que nós vamos ter? 3 mols de reagentes, totalizando um total de 4 mols, gerando 2 mols de produtos. Como nós temos 4 mols gerando 2 mols, nós temos uma diminuição da entropia, não temos um aumento. Então, já cancela o item B. Item C. Reação do hidrogênio gasoso com oxigênio gasoso para formar água líquida. Inicialmente nós temos 2 mols de hidrogênio mais 1 mol de oxigênio, que dá um total de 3 mols, gerando 2 mols aqui, perdão. Vamos ter 3 mols inicialmente gerando 2 mols, ou seja, vai ter uma diminuição da entropia. E também porque é moléculas gasosas gerando uma molécula líquida, ou seja, moléculas com maior grau de liberdade gerando uma com menor grau de liberdade. Então, já cancela o item C. Então, só restou o item D, que é a dissolução do nitrato de potássio em água. Nitrato de potássio, ele é um sal. E todo sal, como um sal na presença de água, ele se dissocia. Então, nós temos 1 mol de nitrato de potássio gerando 1 mol de potássio mais outro mol de nitrato, ou seja, gera 1 mol de uma substância gerando 2 mols no final do processo, ok? Então, a resposta vai ser o item D. Beleza? Bora para a próxima questão. De 2018.1, também da primeira fase. A entropia é uma função de estado que indica o grau de desordem de um sistema. Beleza. Considerando que uma transformação reversível isotérmica é que não muda a temperatura, o sistema absorveu 4,5 quilocalorias a uma temperatura de 67 graus Celsius. A variação da entropia é aproximadamente. Bom, ele quer saber a entropia e ele nos deu 2 dados, calor e temperatura. E aí é só jogar na nossa expressão. O calor, ele diz que é 4,5 quilocalorias e a temperatura de 67 graus Celsius. Contudo, nós vamos ter que transformar essa temperatura para Kelvin. E como é que transforma? Temperatura em Kelvin vai ser 67, que é em graus Celsius, mais 273. Isso aqui, a temperatura vai ser igual a 300. Temperatura vai ser igual a 340
kelvins. Beleza? Pronto, a partir daí só substituir os valores. ΔS vai ser 4,5 quilocalorias dividindo por 340 kelvins. Aí quilo significa 1000. Aí a gente pode tirar esse quilo multiplicando esse valor por 1000, que dá 4.500 calorias. Pronto, dividido esse valor nós vamos ter igual a 13,23 quilocalorias. Opa! Só que, veja bem, aqui nós temos dois valores, né? Ó. Nós temos um negativo e nós temos um positivo. Qual deles é o certo? A gente tem que prestar atenção no enunciado. Ó. Ele fala, ó, o sistema absorveu. Se o sistema absorveu, é porque a variação de calor, ó, é positiva. Se é positiva, nós temos o item D. Beleza? De boa. Aula de hoje, espero que vocês tenham entendido o assunto, entendido a linha de raciocínio e que é um assunto bem interdisciplinar. Eu tive que pegar muitos conceitos da física e trazer para cá, para a área da química. Então, espero que tenha ajudado vocês a essa videoaula, espero que vocês tenham entendido a importância desse assunto, tanto para a área do vestibular como também para a área científica. Então é isso, se você gostou dessa videoaula, compartilha para seus amigos, para seus colegas. Se inscreve aqui no canal, que eu sempre tento trazer coisas que fora do comum na área da química, principalmente na área do ensino. Então é isso, muito obrigado, valeu, até a próxima. Fui.